Olá pessoal, estamos começando mais um podcast de inovação e tecnologia do iFood. Hoje com convidados super incríveis, a gente vai bater um bate-papo sobre como o iFood vem construindo logística, mas também como parceiros têm nos ajudado com isso. E a gente trouxe hoje convidados super especiais. Eu vou pedir para que cada um se apresente, para que você conheça um pouquinho do background deles e a gente comece esse bate-papo incrível. Por favor, Benjamin. Prazer a todos, sou o Benjamin, estou no iFood há pouco mais de 6 anos, já recebi o carimbinho de dinossauro, portanto, do iFood. E eu estou aqui sempre na mesma área. Minha área foi crescendo com o tempo, era pequenininha, tinham 4 pessoas, hoje já tem mais de 60 aí, e é uma área que foi chamada durante muito tempo de desenvolvimento logístico e hoje recebeu um rebranding aí, transformação logística. E o que a gente mais faz é confusão mesmo, assim, a gente tenta descobrir coisas novas, tenta inovar, buscar soluções diferentes para a logística. Já descobrimos muita coisa, acho que muita coisa que a logística já é uma coisa meio normal, todo mundo está acostumado. A gente que começou lá atrás, quebrando tudo, entendendo como é que funcionava, e tem bastante coisa legal para contar hoje. Boa. Pô, Manuel, se você quiser se apresentar, seria ótimo Oh, também. obrigado pela oportunidade, Manuel Coelho. Eu sou o cofundador e CEO da Speedbird Aero, a primeira empresa do Brasil a fazer entrega com drones. Nós construímos, fabricamos, né, certificamos as aeronaves não tripuladas que trabalhamos juntos com a iFood já há mais de 5 anos. É um grande prazer estar aqui. Boa. Super bem-vindo ao nosso podcast, por favor, Tomás. Eu sou o Tomás, sou fundador da Tembici. A Tembici hoje é a maior empresa de mobilidade por bicicleta da América Latina. A gente hoje tem 25 mil bicicletas espalhadas por 15 cidades. E também aqui, além de mobilidade para as pessoas, a gente tem trabalhado muito com o iFood aí para poder ofertar, né, uma nova forma de entrega para a população. Boa. E eu acho que logística é sempre um tema complexo, principalmente porque a gente está construindo isso agora há 7 anos no iFood, 7 para 8 anos. Muitas pessoas acham que o iFood sempre teve logística. A realidade é que não é verdade. Durante de 2011 até 2018 ali, o iFood operava simplesmente com os entregadores que o próprio restaurante tinha. Então, começar toda essa jornada de construção foi super difícil aprender, me apanhamos pra caramba durante essa jornada. E aí a beleza de construir isso foi achar as pessoas certas que queriam construir isso com a gente. E eu queria que você contasse, Benja, um pouco sobre como tudo isso começou. Dado que você viveu uma boa parte disso, como foi começar uma estrutura de logística dentro do iFood? O que foram os nossos principais aprendizados, erros? E o que você sente que, cara, mudou a nossa vida, assim? Se é que teve uma bala de prata, eu duvido que teve uma, mas o que foi grandes turning points? Acho que foi bem desafiador, assim, né? Difícil montar uma operação logística assim, do nada, né? Obviamente o pessoal conhecia bastante. E acho que tiveram alguns turning points ali, algumas coisas importantes que a gente foi construindo, assim. Acho que um deles foi o nosso sistema, né? O sistema de alocação de entregador. Eu acho que a logística sempre teve uma visão que as culturas antigas chamavam de pra frentex, assim. Então, quando a gente criou o sistema de alocação, a gente já falou assim, puta, vamos criar, mas vamos fazer um sistema já pensando nos 2 ou 3 passos para frente, assim. Então, era comum empresas de delivery fazerem basicamente um sistema que tem um monte de pedido, tem um monte de entregador, conecta aqui e é isso aí, é só isso, né? Mas o que o iFood fez lá atrás, assim, essas pessoas antigas conseguiram conceber não, vamos fazer um sistema de roteirização, onde eu vou prever onde o entregador vai passar, quanto tempo ele vai gastar, se ele for passar em 2 clientes, quanto tempo vai gastar, porque a galera falou, isso vai ser importante. Não é agora, mas vai ser. E ficou muito importante, foi muito importante, eu queria deixar a logística muito eficiente ao longo do tempo. Então, a criação desse sistema, que é um sistema interno com tecnologia nossa, o pessoal criou, acho que foi um ponto fundador dessa história toda. E o outro foi quando a gente começou a usar os entregadores nuvem também, né? Então, quando a gente teve que criar essa frota e abrir as cidades e criar os entregadores, eu diria que são dois dos elementos principais ali que teve muita confusão, demorou, mas que hoje conseguiu fazer com que essa logística deslanchasse e se tornasse eficiente muito rápido também e fosse um bom pacote ali de serviço para os restaurantes. Pô, e a Tembice, de alguma forma, fez parte dessa construção nos últimos anos. Como que tem sido essa relação com o iFood e essa construção ajudar a construir uma frota? Cara, foi
tem sido um aprendizado e acho que é muito legal ver a dinâmica que a gente tem de inovação, testar, fazer e aprender juntos, né? Então, quando você comentou aqui 2018, a gente começou a conversar com o iFood em 2019, logo depois. E para a gente foi diferente porque a gente tinha um sistema de bicicletas compartilhadas na cidade, que era muito ligado à mobilidade das pessoas se locomoverem para ir ao trabalho, voltar, conectar com transporte público. E de repente a gente começou a ver pessoas utilizando para a questão de entrega e logística. E a gente falou, cara, a gente não entende nada disso. A gente não tem um produto para isso. Então, para ter uma ideia, quando começou, o que acontecia? A gente tinha um plano que pagava 30 a 20 reais por mês e era ilimitado o uso. Então, só que você podia usar a cada 30 minutos. Então era um produto que funcionava para a gente a mobilidade, mas não funcionava para ciclo entrega. Porque ele podia usar ilimitado, mas a cada 30 minutos você tinha que pegar um pacote, né, pegar uma entrega, correr, devolver e bater a bicicleta de novo. Então assim, a gente falou, cara, a gente não entende nada disso, a gente não sabe isso, acho que tem uma oportunidade, tem uma demanda clara, vamos chamar alguém aqui para que saiba disso? E aí a gente começou as conversas com o iFood. E aí de lá para cá acho que a gente fez muitos testes. Naquele momento a gente começou a criar um produto diferente, onde o entregador podia ficar com a bicicleta por mais tempo, então períodos de 4 horas para poder entender isso. Hoje, né, 2021, 2022 em diante, a gente começou a ir muito mais para a eletrificação, que é um produto muito melhor também para todo o ecossistema, né? Então para a pessoa entregadora, para a Tembici, para a logística do iFood. Então acho que assim, se eu for entrar em todos os detalhes aqui, acho que foram vários aprendizados, mas foi muito legal ver como a gente foi entendendo. Acho que assim, a demanda ela é sempre, né, soberana, entender o produto que o ciclo entregador precisa na ponta é fundamental, entender como aquilo pode tornar produtividade para o iFood e ser também, né, economicamente viável para a Tembici. Eu acho que a gente está conseguindo chegar numa equação muito legal que acho que tem bastante caminho aí pela frente. Boa. E acho que isso conecta muito com o ponto da Speedbird, porque no final do dia, cara, todo mundo tá achando que um dia você vai receber comida em casa e que esse é o novo jeito que o delivery vai acontecer através de um drone. E a gente sabe que não é essa a visão. Que na realidade isso é é quase nada economicamente viável, é um super problema de deslocamento interno dentro de uma cidade. E a gente aprendeu um monte com isso junto com o Manuel. Manuel, conta um pouco de como tem sido esse ciclo de aprendizado. Não, Thiago, excelente pergunta, né? E observação, e o Tomás também falou que vocês tiveram um grande papel no aprendizado da Tembici, nós também tivemos com o iFood. Eu ainda digo claramente, se não fosse o iFood, nós não teríamos hoje a posição estratégica entre as 10 maiores do mundo de delivery com drones como nós temos hoje, né? Começando com o primeiro aprendizado nosso em 2020, já no shopping de Campinas, lá no Iguatemi, foi algo incrível, né? Então imagine, durante o dia, milhares de pessoas assistindo o drone, indo e voltando, fazendo entrega, depois passamos pela pandemia com vocês, vários aprendizados. Pô, né? mas o Manuel tá sendo gentil, tá? A galera não tem noção do que era a operação de drone nessa época e das coisas que a gente teve que fazer para validar isso daí. Porque, cara, me corrija se eu estiver errado. Eu lembro que o drone subia de um lado do shopping e pousava do outro lado do shopping, porque era tudo que a ANAC deixava a gente fazer. Era tipo, não tinha esse. A galera tava em casa falando assim: nossa, o drone vai entrar pela janela e me entregar comida. E aí a realidade era: o drone subia de um lado do shopping, atravessava o shopping e descia do outro lado do shopping. Era isso o começo do Mas isso foi suficiente para a ANAC ver a confiabilidade da plataforma. Então, se não fosse esse primeiro pontapé inicial, uma grande empresa como o iFood tivesse dado essa plataforma Speedbird, nós não teríamos avançado depois para Aracaju, que, não sei se sabem aqui, é a rota mais antiga de entrega de comida do mundo ainda em existência. Diariamente, 7 dias na semana, 10 horas por dia, nós fazemos entregas em Aracaju com o iFood. E até as pessoas do Correio Britânico, antes de fechar o contrato com a Speedbird, né, nós estamos já no Correio Britânico há 3 anos fazendo entrega de correios, vieram a Aracaju uma semana observar, né, com grande interesse como era feito, né, esse tipo de logística. Então, nós agradecemos muito ao iFood por esse aprendizado e estamos aqui hoje. Boa, cara, e é super legal eu comentar isso. É que eu acho que o double click no aprendizado vale a pena ainda, tá, mano? Porque eu lembro que atravessar o shopping foi o começo. Aí teve o momento de botar a rede em cima da... Cara, as pessoas acham que construir esse tipo de solução. E aí hoje a gente tá aqui falando, nossa, a logística é legal pra caramba,
temos 7 anos construindo isso. Todo mundo acha que, pô, foi assim, passe de mágica, do nada tava tudo funcionando, que é fácil você fazer tudo isso. Cara, tudo foi sofrido, não teve nenhum processo que foi fácil. E acho que a gente tem um orgulho de olhar para trás e falar assim, pô, tem a beleza de você ter um processo que funciona hoje, mas tem a beleza de você ter tido a resiliência no aprendizado. Por quê? Porque, querendo ou não, seja na frota nuvem, seja pô, a quantidade de aprendizado que a gente teve que ter junto com o entregador, de trazer ele aqui para dentro, montar dinâmicas com ele, seja o que o Tomás falou mesmo, de, pô, a gente não sabia operar uma bicicleta, a gente não sabia o que ia acontecer com o entregador, o que a gente sabia era, pô, é uma ferramenta de trabalho importante, a gente precisa aprender. Cara, eu lembro os drones quando a gente teve que botar a rede em cima da rodovia. O drone atravessar a rodovia, eu falei assim, porra, aí você tá de brincadeira. A gente olhava e falava assim, nossa, isso daqui vai demorar pra virar uma realidade. A gente tava todo mundo aqui, ó, é o sonho do drone. E aí a gente, o corte, todo mundo, porra, agora precisa botar a rede na rodovia. Se a gente tiver que meter rede em todas as rodovias do Brasil, nunca vai voar. E aí você vê, tipo, passa 5 anos, a gente consegue ver essas rotas acontecendo. Você fala assim, porra, que foda que a gente conseguiu sair desse momento onde tudo parecia impossível, ter a resiliência de falar, agora a gente chegou. E agora a gente chega numa operação que funciona. E aí, pô, acho que seria legal a gente falar sobre números. Pra gente falar, pô, essa operação realmente funciona. Benja, se você quiser começar falando números iFood, como que funciona a logística iFood hoje? Quais são grandes números que a gente pode compartilhar de uma forma pública, sem gerar nenhum tipo de estresse e problema? Acho que tem alguns números. E é engraçado, né? Quando você olha para trás, né? Eu lembro quando eu entrei no iFood, o iFood fazia 20 milhões de pedidos. Eu falei, nossa, que legal. A logística fazia acho que 4, 5, a gente tava mó feliz assim. E hoje a logística faz mais de 30 milhões de pedidos, né? Então, 30 milhões de pedidos no mês, 1 milhão de pedidos por dia, vai fazendo as contas por minuto quantos, e vai ficando uma conta bem difícil, assim. Mais de 450 mil entregadores, né? Então, a gente também começou, quando eu entrei, eu acho que a gente não tinha 50 mil entregadores, a gente tem 450 mil. Então, é bem gratificante ver esses números e deu trabalho, viu? Não foi fácil. Imagina. E você vê que, por exemplo, o próprio sistema, cara, nunca caiu. Já deu um soluço. Já teve uma coisa que a gente falou assim, vixe, isso aqui vai dar errado. Mas nunca... E a gente foi crescendo e foi se preparando e tempo de processamento de 450 mil entregadores para 35 milhões de pedidos é muito complicado e muito mais eficiente do que era lá atrás, e a gente soube construir isso e nesse jeito. Não... Você olha para trás, tudo parece óbvio, né? Isso é óbvio, pô. O Sherlock Holmes falava, é fácil resolver o crime quando... É fácil ser detetive quando o crime tá resolvido, né? Então, Isso. cara, você tá lá e fala, cara, vai ser assim, vai ser assado, tal. Um monte de coisa que você fala, não, realmente a gente foi meio burro, devia ter feito isso desde o início. Mas, assim, foi legal ver essa construção, assim, o iFood crescer muito, a logística crescer muito, o ganho dos entregadores cresceu muito nesse período. Acho que desde que eu entrei, o ganho por hora cresceu, acho que mais de 80%, assim, sendo eficiente também, né? Então, acho que muita evolução bacana que a gente teve nesse tempo. Boa. Pô, Tomás, eu senti que você queria falar. É, Conta números da Tembice, como que tem sido isso? Cara, eu acho que esse processo de aprendizado, é fácil olhar para trás agora, né? Assim, tem vários casos nossos de aprendizado. Quando eu comentei um pouco, a gente tinha o produto certo, a gente tentou montar o produto de 4 horas. E aí, porque assim, era lindo no Excel, né? Você fala assim, putz, o pessoal usa para se locomover das 7 às 9 da manhã, puta, a pessoa de ciclo entrega usa das 11 às 3, depois volta a locomoção e depois das 19 volta. Cara, impensável. Que o cara não viu o seu Excel, né? Tem que ir lá falar com o teu Eu já fiz essa conta, cara. Era lindo. Fala assim, tá nossa, fazendo aqui às 10 da manhã. auto-utilização, você tem um business de capital intenso, você tem uma auto-utilização, fala assim, cara, isso aqui negócio era maravilhoso. E não era. E no fim, o negócio maravilhoso era, cara, pega uma bicicleta, faz uma alocação de longo prazo para ciclo entrega, isso vai aumentar a produtividade do entrega. Então, assim, pra mim tem alguns números que me chamaram a atenção quando a gente começou isso. Eu falei, cara, isso aqui vai doer para aprender, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode largar a mão. A primeira delas, óbvio, quando eu olhava para a perspectiva da Tembice, era assim, cara, 70% dessas plataformas fazem entregas de até 3 km. A bicicleta elétrica é um modal vencedor nesse range, isso eu não tenho a menor dúvida. A segunda foi uma parte da pandemia, que aí assim, né, o sistema parou de locomoção e a
ciclo entrega tomou conta. E a gente começou a ter muita proximidade com a pessoa entregadora. E a gente começou a ver muita gente de 19 a 25 anos, primeira geração de renda, e aquilo era 70% da renda da casa da pessoa. Nossa. Então você fala assim, cara, essa pessoa tá pagando 10, 15 reais por dia numa bicicleta e tá fazendo 60, 70 para casa dela. Então aquilo virou uma ferramenta de geração de renda. Eu falo assim, cara, assim, não tem como a gente sair disso. É impensável a gente fazer isso. Se olhar, naquela época a gente começou com 500 mil, já passaram mais de 50 mil pessoas no nosso sistema fazendo entrega. Então eu falo assim, cara, a hora que a gente acertar, a gente vai gerar um benefício para o ecossistema da pessoa entregadora, do ciclo entregador, para o iFood e para a Tembice, enorme. E eu acho que, quando eu olho em perspectiva, acho que esse foi um baita aprendizado e eu acho que essa é uma baita conquista que a gente teve. Quando eu tive agora, semana passada, num dos nossos pontos de apoio, assim. E hoje a gente faz uma alocação de 90 reais por semana. Cara, o ganho médio de quem tá lá hoje é entre 600 e 800 reais por semana. Nossa, que bom. Cara, assim, e a pessoa chega, ela tem que ter um cadastro super simples e consegue fazer isso. E aí, eu falando aqui do outro lado da perspectiva do iFood, que a gente tinha um baita desafio, a gente não conseguia mensurar como que aquilo se transformava em produtividade para a logística. Aqui a gente, né, assim, os grandes números, a gente tem hoje mais de 250 pedidos sem entregas por bicicleta que a gente tem lá em média. E uma baita fidelização, essa pessoa entregadora tá ficando com a gente um baita tempo, mais de um ano dentro do sistema. Então, assim, acho que teve muita coisa que a gente passou, teve muito aprendizado, sabe? Acho que era, no começo a gente tinha muita bike mecânica sendo usada, que era um baita sofrimento para o ciclo entregador, era pra gente também. Conseguimos eletrificar uma parte da frota, mas acho que é muito legal a gente ver, como isso foi construído e como a gente conseguiu aí avançar várias etapas e aí poder ter um case de sucesso hoje. E eu acho que isso volta muito para mim no ponto da resiliência de aprendizado, sabe? Porque o ponto do detetive de crime resolvido é exatamente isso. É você olhar para trás e falar assim, pô, era óbvio que um dia ia ter bicicleta elétrica e que talvez a gente ia conseguir ajudar esse cara. Lá atrás, talvez não era. Hoje em dia, o mundo é de outro. carregamento. Exato. Ainda tem um desafio de carregamento, manutenção. Na pandemia, a gente comprou bicicleta, demorou 1 ano e meio com a do supply. Sim, cara, não era meio óbvio, mas eu brinco assim, não é? Não são 2 botões, tem um alumínio que você tem que trazer, uma borracha para colocar. A gente, um dos testes que a gente fez lá no passado era a entrega econômica. Então a gente falou assim, não, já sei, eu vou oferecer uma entrega em vez de, sei lá, 30, 40 minutos, 70 minutos pro cara, vai ser bom, vou conseguir agrupar, vai ser mais eficiente ali, o cliente vai adorar. Ele vai adorar, pô, como não vai gostar disso? E a gente oferecia, os clientes não queriam, cara. Não queriam, e a gente tinha certeza, não sei se o Thiago lembra, sabe? Tinha certeza que, não, como assim? Vamos oferecer frete grátis. E os clientes não queriam. O cara vai topar, em vez de receber em 40 minutos, vai receber em 1h30. Todo mundo vai adorar isso. Pô, não tem como não. E assim, falou, não, mas vai ter um pessoal, assim, porque eu falo assim, não tem muita fome. Não sou um cara com fome, assim, então será que vai dar? E, cara, não funcionava. Deu uma hora a gente olhou e falou assim, se a gente fizer o contrário? Se a gente, então, cara, a gente diminuir o tempo, alocar muito rápido, essa entrega fica muito mais cara, mas a gente cobra 4, 5 reais no cliente e vê. Isso virou entrega rápida, que hoje tá, e muita gente usa. E, cara, é um produto que não é todo mundo que usa, mas tem um NPS, né, que a gente mede o nível de serviço melhor que os outros. E foi com base num erro da entrega econômica que a gente viu que não estava encaixando, a gente fez, assim. E o que é engraçado até, sabe qual que é o turno que mais compra entrega rápida? Não. Madrugada. Ah, é? São os lariquentos. Olha lá, Então, o cara voltou recado aqui, ó. Se você é um lariquento e você pediu sua batata de madrugada com cheddar que não precisava, mas chegou rápido, foi por um erro nosso no passado. E hoje é óbvio, né? Você fala assim, pô, mas é óbvio, você cobra um pouquinho mais. Outros players do mundo também fazem isso, mas, cara, não era óbvio, assim, não era óbvio. Óbvio pra gente era o contrário. Não, e acho que não é óbvio o nível de tecnologia e integração que a gente precisava construir para fazer esse tipo de coisa. É tipo assim, hoje a gente acabou de lançar o Turbo. Que, a galera tá pedindo, aí chega em 20 minutos na sua casa e fala assim, pô, esse produto incrível, esses caras são geniais, não sei o quê. Pô, ninguém sabe o nível de problema que a gente viveu para poder ter o Turbo. Mas o legal de você trabalhar com tecnologia, como todo mundo aqui trabalha, é você se apoiar nos aprendizados que você teve no passado. Pô, o Turbo só existe porque a gente conseguiu construir a entrega rápida. Exato. A entrega rápida só existe porque a gente teve que construir um monte de tecnologia para todo esse monte de teste para descobrir como alocar melhor. E aí um dia a gente falou,
veio o teste do, pô, vamos cobrar um pouco a mais para receber mais cedo, que virou um enabler para toda essa construção. E acho que essa evolução de tecnologia e ter, o que você falou no começo, ter a tecnologia proprietária dentro de casa, que a gente pode testar, que a gente pode mudar, muda muito o jogo pro iFood no nível de estrutura que a gente consegue ter hoje. E aí, Benja, conta marcos da nossa tecnologia. Pô, o que que a gente construiu dentro de casa e o que que você olha hoje do que a gente construiu que é um diferencial estratégico gigantesco, assim? Eu acho que, assim, algumas coisas são bem interessantes que a gente tem aqui, né? Acho que o próprio sistema de roteirização, que nem eu disse, o iFood ele é bem pra frentex, assim. Então a gente criou o nosso primeiro. Cara, chegou uma hora e eu acho que a galera era meio louca mesmo. Falou assim, cara, isso aqui não vai segurar. A gente já precisa pensar o próximo passo. A gente matou o nosso sistema de roteirização e criou um outro do zero, que virou o roteirizador 2.0. Porque a gente falou, isso aqui vai engargalar daqui a 1 ano e meio. Se a gente não fizer agora, vai dar pau. E a gente matou o sistema e criou um novo, foi construído em paralelo, né? A gente não é tão louco assim, e criou um segundo, e depois a gente criou um terceiro. Então foi sempre criando essas, cara, vamos se preparar para o próximo passo. Daqui, se a gente continuar assim, daqui 1 ano e meio, a gente vai ficar travado. Então, acho que esse sistema que tem, cara, que permite uma entrega que nem o Turbo, que permite mais de 30 milhões de entregas, 400 mil entregadores, processar tudo isso de uma maneira mais eficiente, acho que vem muito dessa tecnologia proprietária e essa cabeça de ficar pensando para frente. Outro modelo que a gente tem aqui é o nosso modelo de previsão de tempo de entrega, né? Então, quando você abre o restaurante lá, aparece um tempo lá, 37 minutos, né? Parece que a gente está, né, inventando qualquer coisa, parece que tem um estagiário lá atrás, né, 37 para o cliente achar, mas na verdade tem todo o modelo de inteligência artificial que está verificando, sei lá, mais de 50 variáveis ali, definindo para aquele restaurante, para aquele raio, para aquele instante, qual que é o tempo de promessa com uma acuracidade acima de 90%. Então, acho que esse é um outro e que a gente consegue usar justamente desse tempo para saber, puta, mas aqui será que eu consigo entregar o turbo? Para esse restaurante, isso vai derivando de outras coisas, né? Puta, aqui, como é que funciona então a entrega rápida? Se a minha média é 43, eu consigo entregar em 30. E o tubo, será que esse restaurante eu consigo fazer em 20? E disso deriva também o tempo de preparo do restaurante. Que horas que esse prato vai ficar pronto? Esses são os problemas mais difíceis que tem. Porque ninguém quer que o entregador espere. Mas a gente também não pode fazer com que ele chegue 40 minutos depois que vai chegar frio. Então a gente tem que acertar o momento exato. E esse modelo é um modelo que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos aí para fazer. Fora, por exemplo, suporte para o entregador, que a gente coloca AI para entender cada vez mais o que o entregador precisa, né? Para o cara tá no quente, tem que digitar um monte de coisa lá. Então, não funciona. É difícil, né? Então a gente tem, eu diria que são alguns dos sistemas, todos proprietários do iFood, que a gente está lá melhorando, 2 semanas, 3, a gente é mal acostumado, né? A galera de tech fala assim, isso aqui vai demorar 1 mês. Fala assim, 1 mês? Como assim? 1 mês? Tá louco? Você acha que eu vou 1 mês é muito tempo, Então, acho que são alguns dos sistemas aqui que a gente tem que são proprietários que acho que mudaram muito o jogo do iFood e da logística nos últimos anos. Você falou, ninguém quer que o entregador espere, e aí você que está em casa ouvindo isso, saiba, você também não deveria querer que o entregador espere, tá? Então desça para pegar sua comida. É real, assim. Por quê? Porque quando a gente fala que a gente não quer que o entregador espere, cara, pro restaurante é ruim. Porque imagina, ele tá com uma operação quente lá, um monte de gente sendo atendida, e aí vários entregadores lá falando, e aí, saiu, tá pronto, não sei o quê. Cara, só aumenta a tensão dentro do restaurante. Aí tem um entregador que, cara, ele tem uma janela de 5, 6 horas no dia operando com o iFood para ganhar dinheiro. Se ele fica lá 5, 10 minutos parado dentro do restaurante, cara, é dinheiro que ele tá perdendo, efetivamente. Aí o cliente, obviamente o cliente quer que o entregador chegue lá. Se você ver, eu sou meio bitolado, assim, eu fico olhando o aplicativo e falando assim, pô, o entregador está a caminho da loja. Aí eu falo assim, pô, já ele vai chegar lá, vai pegar meu pedido, vai vir. Aí quando o entregador está esperando na loja, eu falo assim, pô, será que ele vai demorar muito? E a beleza é a gente saber que hoje ele espera muito pouco. E aí você, cliente, se você tá falando pro entregador, sobe, ou espera que eu já vou, pô, você tá afetando o ganho dele. Cara, não tem por que você fazer isso. Pega e desce, pega a sua comida, você ajuda ele a garantir mais renda para ele durante o dia, mais produtividade, você ajuda a diminuir o tempo de entrega pro Brasil inteiro. Com certeza. Por que pareça, se você puder pensar em outra pessoa, pense não só no entregador, mas no resto do Brasil. Porque na hora que você pega mais rápido, tem mais supply hour. Significa que a gente consegue alocar melhor os entregadores, que significa que o ganho de todo mundo cresce. Mas, acho que falando de tecnologia,
vale muito o Manuel contar sobre como funciona uma operação de drone. Porque a gente, muitas vezes, gente, não tem um cara com controlezinho na mão aqui, subindo, não é DJI, sabe? Não é drone de filmagem, não tem uma pessoa lá falando, nossa, deixa eu ficar subindo e descendo esse drone na mão do jeito arcaico. É uma operação incrível como funciona, tem a torre de controle, o Manuel vai contar um pouco. Não, muito legal. Tem vários mitos, né, que a gente tem essa oportunidade aqui de esclarecer alguns deles, né? Mas até para voltando um pouquinho antes, o que começou com 400 metros no shopping em Campinas, hoje se tornou 35 mil entregas já comerciais com drone, todas além da linha divisada. Depois eu explico o que é isso, né? O modelo de certificação, aquele que você falou que precisava da rede para passar por cima, porque a gente não tinha certificação, não existia no mundo, eram raras as aeronaves certificadas para fazer o além da linha divisada. Nos Estados Unidos só está saindo agora. Este Nossa, ano que que- saiu a lei do Trump, que ele executou agora, que chama Parte 108, que vai dar a possibilidade das empresas americanas fazerem entregas além da linha divisada, não somente com a permissão temporária. Só Né? para os leigos, a linha divisada É o aquela que operador você... olhando para o drone, né? Como o Thiago falou aqui, olha, o controlinho ali, olhando, olha, não vai perder de visão, por quê? Ele está com rádio controlando, se ele vira atrás do prédio, já perdeu a conexão e alguém aqui já deve ter perdido o drone antes tentando fazer isso, né? O nosso não. Então, a primeira coisa os números são contundentes, são 14 países hoje que nós estamos certificados e alguns deles são os primeiros e únicos, como no Brasil, né? Então, começamos dessa maneira. E hoje, com a evolução do que começou ali, né, com os operadores em loco, em Campinas, trabalhando, hoje nós temos 2 centrais de comando, uma na Europa, outra no Brasil. No Brasil, esta central controla todas as operações aeronáuticas em todos os nossos pontos do Brasil. O que significa que a gente não precisa de um piloto, né, com centenas de horas de voo, sentado no local. Especialmente, como você falou ali, tem as janelas de operação, né, do iFood, então de 11 da manhã, meio-dia, né, tem uns picos. Imagine se você tiver um piloto lá que, né, está sentado esperando um pedido. Então, nós temos essa divisão de trabalho como na aviação. Você tem um piloto e copiloto. Enquanto um voa, o outro faz a comunicação. Então, nós temos as pessoas locais em cada cidade nossa que gera emprego, né? Nós temos ali pessoas em Aracaju, nossa operação é 100% sergipana. Na Bahia, 100% baiana. E aí vai, né, Santa Catarina e outros locais onde nós operamos. O que acontece aquelas pessoas que estão na ponta, elas estão preocupadas com a logística da operação. Carregar a bateria, fazer a manutenção preventiva da aeronave, garantir que a caixa esteja encaixada corretamente com a comida, a bebida, né, onde vai. Essa é a preocupação daquela pessoa que está na ponta. No momento que aquela comoção, tu diz, vai ter que sair agora, a gente tem um SLA apertado, esse restaurante, daí com o beijo aqui, a gente vai conversar muito sobre isso, né? Tá chegando, vamos sair. Então, isso são aprendizados que nós passamos bastante tempo melhorando, né? Agrupar pedidos, né? Porque muitas vezes nós estamos saindo de um shopping center com 3, 4, 5 pedidos para colocar numa posição estratégica já para escoar rapidamente. E essa emoção ali da logística local fica com a pessoa local. Enquanto a operação aeronáutica está sendo feita à distância, com toda a calma, no centro de tecnologia, né? E então dá uma segurança adicional à operação. E uma escalabilidade muito maior. Tá? Então tem tudo isso que a gente aprendeu e hoje podemos dizer que nós podemos controlar uma aeronave fazendo a entrega de um navio à noite em Singapura, aqui de Franca. Nossa, que animal. Então, Isso é muito legal. E ele falando aqui, eu só fico lembrando, assim, é diferente, né? Quando você fala do mundo real, né? Tipo, a logística física, né? É um negócio que, assim... O Excel é bem mais fácil, né? puta. Acho que é gratificante ver, porque, assim, é um desafio de tecnologia
aplicado mesmo, né? Isso eu acho que é É muito isso. legal de ver. Não, e acho que seria legal até você comentar sobre os desafios de tecnologia da Tembici, porque, cara, querendo ou não, são bicicletas hoje 100% proprietárias, que não só, eu acho que quando a gente fala tem o desafio de como você vai lidar com a pessoa que aluga, esse aprendizado de construir um novo modal, mas vocês ainda têm todo o aprendizado de produto, como você vai trazer essa bicicleta, como você vai garantir que ela vai chegar aqui num formato que atende a população. Como que tem sido para vocês essa jornada também? Cara, acho que a gente foi, assim, tipo, de novo, desde a pandemia que a gente começou, acho que tiveram muitos aprendizados. Quando eu olho hoje, assim, acho que uma coisa que a gente, para mim, já está pacificada, é o que é onde a gente tem investido tudo, é na questão de eletrificação. Acho que a bicicleta elétrica, ela é, assim, um game changer na história inteira, tanto para mobilidade como para cicloentrega. E acho que aqui a gente é onde a gente mais acompanha essa evolução. Então, você teve, né, mudanças, putz, qual que é o melhor tipo de bicicleta, o melhor tipo de freio, enfim, né, a melhor experiência para o cliente nesse dia. Acho que tem coisa para melhorar, mas eu acho que o que mais vai evoluir, onde a gente mais tem olhado, é para a questão da bateria, de como a gente consegue melhorar e aprimorar isso, porque eu acho que aqui é onde a gente tem um baita de um ganho e que eu acho que é onde a tecnologia vai evoluir muito. E mesma coisa para o drone, mesma coisa para o carro, né? Acho que isso não é uma questão da bicicleta em específico. O que a gente faz hoje muito é, em todo o nosso sistema, a gente tem um IoT desenvolvido aplicado, é um pouco, né, de tecnologia real, então a gente Uhum. tem um IoT dentro do nosso sistema que a gente faz todo o tracking, quase que uma telemetria daquela bicicleta, então a gente sabe desde qual que foi a duração da bateria, quilometragem, aonde está cada bicicleta, então a gente tenta colher o máximo para poder fazer, e aí a gente vai fazendo teste, então, putz, hoje ainda é uma forma de você aumentar a autonomia, você aumentar um pouco a bateria, então você aumentar um pouco a bateria dentro desse quadro, dessa bicicleta, isso aqui prejudica ou melhora a experiência da pessoa entregadora? E aí a gente vai indo nesse sentido. Como é que eu. Né, tem muita gente que testa swap de bateria, é uma solução que também não é unânime. Então, assim, acho que aqui tem bastante coisa legal que a gente vai ver mudar muito, assim, porque conforme isso for avançando, isso vai, assim, acho que também é exponencial o ganho que tem. E como que isso tem. Como acho que a gente começou em algumas cidades, hoje a gente já tem. Acho que principalmente a gente vê em São Paulo muita bicicleta da Tembici. Como você vê impactos dessa tecnologia aplicada na mobilidade urbana? Porque, querendo ou não, a gente vê. E a gente fala sobre isso, né? Quando a gente pensa nos entregadores do iFood, as pessoas acham que tudo, cara, é um modal só e que um modal só vai resolver tudo. Isso, cara, é zero real. É até por isso que é bom a gente desmistificar como a gente tem visto o drone e o que você deveria esperar. Do mesmo jeito que, cara, bicicleta é algo que tem transformado o jeito da gente fazer entrega, não só pela classe de idade de pessoas que usam. É o que você falou, a gente tem visto muito, putz, primeira renda a galera ir lá e usar a bicicleta. Até porque, cara, comprar uma moto é super caro, a pessoa não tem crédito nem dinheiro para isso. Tem muita gente que nem carta tem, e aí o cara quer falar, putz, é um bom jeito de eu começar a ganhar dinheiro, mas isso também tem um impacto na mobilidade urbana grande. Como você tem visto isso? Cara, eu acho que aí dá para conectar até um pouco de como a gente começou a ter indício, assim, né? Eu sempre conto essa história, assim, cara, a gente começou a ter indício e não tinha ciclovia em São Paulo direito, né? Não tinha ciclovia da Faria Lima, da Paulista, né, que são as mais icônicas, não tinha. E a gente começou naquela época, a gente falou, cara, vou botar bicicleta em São Paulo, você vai falar, meu, não existe isso. Então, eu acho que aqui também, na questão de resiliência e de tentar enxergar um pouco além, falar, cara, como é que a gente quer construir essas cidades para frente? Né? Onde é que eu vou construir essas cidades? Não adianta não é carro elétrico. O carro elétrico vai continuar tendo trânsito pra caramba, você vai perder um puta tempo, é uma ineficiência social, você leva pouca gente, né? Você desloca muito poucas pessoas no mesmo espaço. Então, assim, aquilo foi uma das coisas que a gente enxergou. E eu acho que na cicloentrega acho que é a mesma coisa. Acho que é claro que tem o espaço da moto, esse espaço só tende a crescer também, e tem o espaço da bicicleta que só tende a crescer também. Então, acho que esse impacto é muito legal, porque acho que esse projeto você tem um componente de descarbonização muito forte, Uhum. evidente, né? Então você está deixando de poluir as cidades, fazendo uma entrega sustentável. A gente tem todos esses dados de quanto que a gente evita de CO2 na cidade. E você tem esse componente social que a gente comentou também, de poder dar essa oportunidade muito mais acessível para uma parte da população. Então, acho que
Eu acho que o impacto na cidade, quando eu olho para o projeto de bicicletas elétricas, junto com o iFood, né, o que a gente chama de iFood Pedal, ou do Bike para Você, que é conhecido, eu acho que ele é um impacto muito, muito forte dessas duas coisas, ambiental e social. E eu acho que de geração de Total. renda e de descarbonização da cidade. Eu acho que esse é o impacto de mobilidade que a gente traz como um todo. Que animal. Não, e eu falei pro Tomás, eu tô esperando chegar os carregamentos novos de bicicleta, que eu preciso de uma. Porque, cara, é real, assim, a gente tem um espaço do iFood no Cubo Itaú, que fica lá, frente do Shopping Vila Olímpia, assim. Cara, de casa pra lá, de carro, dependendo do horário, eu gasto 1 hora. E aí eu tô lá no trânsito parado, vendo um monte de gente passar de bicicleta assim do meu lado. Eu falo assim, nossa, eu sou um idiota. Eu tô aqui. Pô, de uma bicicleta normal, sem ser elétrica, ia ser ruim. Porque de casa pra lá tem um monte de morro. Mas numa bicicleta elétrica, cara, não é uma distância grande, é uma distância de, sei lá, 10 quilômetros, razoavelmente tranquilo de você pedalar, ainda mais uma bicicleta elétrica. E eu tô lá parado no carro 1 hora, sofrendo, nervoso, angustiado, vendo um monte de gente passando assim do meu lado. Aí eu joguei no Maps assim, pô, se eu fosse de bicicleta ia ser 30 minutos. 30 minutos de bike e eu tô aqui 1 hora andando de um carro. Vou Só dar só uma lembrando que o Thiago é um informação. atleta, tá? gente? Não, nossa, Se gente, fosse zero. eu, assim, já tá... Eu acho Tem uma informação de infraestrutura que eu sempre gosto de falar para a gente poder também refletir um pouco. Assim, 80% da nossa infraestrutura é dedicada ao automóvel, da infraestrutura viária. 20% são calçadas, faixas de ônibus, ciclovias, metrô. Esses 20% deslocam 70% da população. Ou seja, a gente Nossa. tem 80% do nosso viário servindo a 30% da população. Nossa, Assim, é impensável. Uhum. É impensável. Mas olha a semelhança, né, dos desafios que a TBC teve, que o Tomás acabou de falar, que ele construiu as bicicletas, né, antes Da das infra, ciclovias, antes da infra. A mesma coisa conosco. As pessoas não pensam que nós estamos agora construindo um sistema de controle de tráfego aéreo não tripulado no Brasil. Por que não existe escala ainda? Olha, como é que nós garantimos essa segurança lá em cima? Não só Sem a com rede, outros né? drones, Sem a rede mas da também, rodovia, exatamente, sem a rede. Né? É isso. Outros drones, mas também para aeronaves tripuladas. E você está no melhor lugar do mundo para falar de tráfego de helicópteros e aeronaves privadas. Você está no centro do maior tráfego de helicópteros do mundo, que é a cidade de São Paulo. Então, como eu digo sempre, se a gente consegue fazer aqui, que nós vamos fazer, podemos fazer em qualquer lugar do mundo. É. Verdade. E é maluco, né? Porque acho que um dos pontos que a gente vai entender mais é como que, para cada modal que vai ser desenvolvido, qual que é o espaço dele dentro das entregas, né? Então, evidentemente, a gente não vai entregar uma entrega de 500 metros de drone, né? Não faz sentido hoje, né? E na bicicleta, a bicicleta mecânica também não vai fazer uma entrega de 20 quilômetros, por dois motivos. Um é, obviamente, o entregador não vai conseguir fazer isso, né? Se fosse eu, morreria com 2. Mas também o tempo de entrega para o cliente não dá, né? Mas quando você entrega uma bicicleta elétrica, putz, já começa a mudar, entendeu? Puta, talvez eu consiga ter distâncias maiores, o entregador é capaz de fazer mais pedido, eu consigo agora entregar pedidos que antes eu não consiga, porque não ia dar tempo, eu consigo entregar com esse cara. E, eventualmente, à medida que essa tecnologia vai melhorando, o cara consegue mais rápido, cansa menos, e a gente vai achando esses novos espaços, né? Quem sabe um dia você vai conseguir achar um drone que entra dentro da janela, né? sem matar o gato da pessoa, né? Você vai lá e tal, e a gente fala, puta, abriu uma nova jornada aqui, agora a gente... E essas coisas que você olha para trás e fala, isso aqui era óbvio. É óbvio que a bicicleta elétrica ia fazer entrega de sei lá quantos quilômetros, que é nessa região que tem que colocar, e que o drone vai ser agora, tá evidente, vai parar na janelinha da pessoa e tal. Não, e a beleza de ser empresas que estão dispostas a viver a jornada de aprendizado é isso. É você virar e falar assim, gente, o que a gente caminha e a gente olha de futuro. Tem que ter espaço para diferentes modais. Não dava para todo mundo andar de moto, porque é um custo alto para a pessoa adquirir. Tem distâncias que para moto, a gente sabe, cara, é inviável até para o entregador de moto. Ele não tem onde parar. Tem um monte de região onde é muito ruim para o entregador de moto para ele operar. E aí, cara, a bicicleta hoje resolve. Aí você tava... Pô, o que a gente faz em Aracaju com a Speedbird, para quem não conhece essa operação é linda, assim. Porque a gente procurou acidentes geográficos, lembra? A gente tava nesse projeto e a gente falou assim, gente, a gente precisa achar um uso incrível pro drone para provar pra gente que esse negócio tem um valor. Aí a gente olhou o Brasil inteiro junto com o Manuel e falou assim, onde hoje a gente gostaria de fazer entrega que a gente não consegue fazer entrega?
Aí a gente olhou para Aracaju e falou assim, cara, Aracaju tem um rio que corta a cidade. De um lado do rio tem o shopping, o principal shopping da cidade. Do outro lado do rio tem um condomínio de casas, alguns condomínios de casa e um bairro grande. De pessoas que, no geral, têm poder aquisitivo para ter alta frequência no iFood. E a gente olhava lá e falava assim, cara, esses caras não pedem. Eu falei assim, pô, por que esse cara não pede? Aí a gente olhou a rota do entregador de moto. Cara, pro cara sair do shopping para chegar no condomínio de casa, era 40 minutos de moto. Caramba. Aí imagina, pro cara ir e voltar, porque obviamente de lá ele não ia voltar com uma entrega. Ele não ia voltar carregado, Sim. lá é só casa. Então ele tinha que ir e voltar. Ou seja, ele perdeu 1h30 para fazer uma entrega. Aí a gente falou assim, ou a gente cobra, sei lá, R$ 70 essa entrega, o que ninguém vai pagar, ou não tem entrega. Aí você vê a operação hoje, o drone sai do shopping, ele cruza o rio, Puta, genial. É isso. para, aí vem um entregador local, pega esse negócio e leva na casa da pessoa. Cara, você resolveu um ganho para o entregador, porque agora efetivamente tem um volume de entrega que para ele é interessante, e você resolveu uma dor de uma população que não tinha acesso. E isso pra gente é uma inovação que, cara, faz sentido, porque você torna o iFood acessível. E ele é acessível não era uma questão de renda, não era uma questão de, tipo, disponibilidade de comida, porque, cara, Aracaju tem um monte de restaurante incrível, o shopping tinha um volume gigante de restaurante, era um problema geográfico de entrega. Que a gente falou assim, cara, não tem jeito de a gente resolver com nenhum dos modais que a gente tem. Cara, genial. E aí a gente achou, pô, construiu com o manual um modal que resolve um problema. E aí agora a gente olha para o futuro e fala, pô, tem mais 1 milhão de coisas que dá para construir. Obviamente, tem todo o cenário regulatório, que a gente precisa ser inteligente de também não acelerar a ponto de ter um risco de acidente, mas que a gente precisa trabalhar junto com os órgãos reguladores para achar uma solução. Por quê? Porque tem várias outras pessoas na mesma condição. E quando a gente mapeou Aracaju, a gente fez um mapa do Brasil inteiro, de todos os lugares onde isso acontecia. E a gente tem 1 milhão de exemplos. Ilhabela é um exemplo, Aracaju um exemplo, interior de São Paulo. Tem uma galera que mora aqui no condomínio. Tem vários condomínios ao longo da Bandeirantes entre São Paulo e Campinas que, cara, a galera não tem opção de compra. Não tem opção de compra por quê? Porque ele mora numa região que tem, sei lá, 2 ou 3 restaurantes que atendem aquele condomínio. E aí, se ele quiser pedir um Big Mac na Larica, sabe, madrugada, Madrugada. tô aqui na Larica, voltei da balada, quero comer, cara, ele não consegue. E ele não consegue não porque não tem bons restaurantes, é porque o cara tá, sei lá, 15 quilômetros do restaurante mais perto, o que torna inviável para todo mundo a entrega. E aí vem um modal novo. Pô, é isso pra gente é um pouco de como que a gente constrói uma inovação de um jeito que a gente gera valor. Por quê? Porque torna acessível. E a gente sempre pensa que inovação é acessibilidade. Eu tornei comida acessível para quem está em Aracaju, eu tornei entrega acessível e renda acessível para um cara que não tinha dinheiro para adquirir outro modal, e a gente tornou acessível também para pessoas que moram perto pedir, porque aí ele vai lá, pede uma bicicleta, que é um modal mais econômico. Cara, isso torna todo o iFood mais abrangente e mais interessante para mais gente. E não tem nada mais ineficiente do que você melhorar um processo que não deveria existir, né? Então, se você vê hoje até mesmo outras empresas, né, ao redor do mundo, fazem entregas, especialmente nos Estados Unidos, Europa, etc., a 1 ou 2 quilômetros do local da oferta. Uhum. E isso não é o problema do iFood, não é o problema local, né? Nós estamos aqui ouvindo as pessoas que têm esse conhecimento. Nosso trabalho é expandir o alcance geográfico do iFood, aproximar ele com o público, né? Exatamente o que você colocou aqui, Thiago. Então, é uma filosofia que veio desde o início, né? Essa visão ainda perdura, ela está se provando correta ao redor do mundo. A gente está vendo muita empresa que começou no oba-oba, estamos fazendo entrega em casa, aqui na varanda. Opa, isso não tem viabilidade econômica, não é o problema hoje. O que é que nós vamos fazer agora, né, tangivelmente, para colocar o valor para a sociedade, sem criar risco adicional e resolvendo realmente o problema que uma empresa como a iFood tem para servir milhões de pessoas todos os dias. E até falando sobre isso, é engraçado que no começo, quando a gente começou a operação de drone, cara, a galera queria derrubar drone no ar, achando que drone ia roubar emprego de entregador, que ia ser, nossa, amanhã vai ter um drone chegando. Cara, não é esse o modelo. Não. E o modelo, inclusive, hoje atual, cara, o drone vai até um ponto de apoio. De lá, o entregador sai com essa comida, o que significa que Tá eu gerando só mais gerei pedido. mais renda. Já gerou mais pedido. E cada uma dessas coisas que a gente conversou é uma inovação gigantesca que a gente tem construído junto.
Como vocês veem o Brasil posicionado nisso? Porque, obviamente, tem várias empresas de delivery fazendo isso ao redor do mundo, mas a gente sente que tem particularidades da operação de cada país que precisam ser levadas em contas. Como que você, Manuel, começando por você, como você vê, principalmente no que é drone, como que está o Brasil em relação aos outros países? O Brasil está muito bem posicionado. Nós somos, obviamente, o país do Santos Dumont, né? O país da Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Nós temos aqui uma agência super respeitada, com regras claras, definidas e em evolução, que vão permitir esse escalamento. O nosso maior problema aqui é a própria percepção interna. Nós olhamos para fora, enquanto aqui nós temos empresas incríveis, e os cases lá de fora, porque a língua inglesa realmente é muito mais fácil de aparecer no mundo inteiro. Então, muito o que acontece aqui não aparece lá fora, mas o pouco que acontece lá fora é transmitido aqui para dentro. Então, Dá a as pessoas... impressão que tem um monte de drone voando lá Não o dia tem. inteiro e tá todo mundo recebendo em Eu casa. passei mesmo 30 anos da minha vida nos Estados Unidos, meus filhos ainda estão nos Estados Unidos, eu vou sempre lá, cada 2 meses eu estou lá. Não tem entrega com drone, não tem um case como Aracaju, de 5 anos, né, ali no dia a dia fazendo entrega. Então, a gente vê coisas pontuais saindo, que vai acontecer, mas colocar o Brasil, né, no patamar que ele merece hoje, eu acho que é um dever meu, até mesmo para dizer, olha, estamos trabalhando com critérios muito rigorosos, mas são critérios que nos permitem sair do Brasil com a certificação da ANAC e ir para o Reino Unido, ir para Israel, ir para Singapura e ir para os Estados Unidos, que são também países onde a lei, né, da questão aeronáutica e os princípios ali de segurança são respeitados. Acho que o mais importante que você falou é segurança, né? Por incrível que pareça, essa jornada foi dolorida e por mais que fosse dolorida, colocar uma rede numa rodovia, fazer tudo isso, o volume de teste de paraquedas. Eu lembro, a gente fazia o teste e falava assim, a ANAC não aprovou, precisa ser outro. Aí o último paraquedas veio de Israel para instalar na aeronave. Isso. Gente, era tipo, você fala, nossa, para que tudo isso? E a realidade é, precisa disso tudo para ter segurança. Num país que tem o volume de voo que a gente tem, que é São Paulo, que é a cidade com o maior volume de helicópteros do mundo, como é que você vai voar uma aeronave sem segurança nenhuma, só para fazer essa agenda avançar? Isso, cara, acho que foi um excelente encontro da iniciativa pública com a iniciativa privada, onde a gente falava, putz, a gente precisa andar com essa agenda, aí a ANAC falava assim, não, para você andar com essa agenda, você precisa dar esse próximo passo para eu conseguir te aprovar, e aí agora a gente sente que cada vez a gente está mais perto de ter isso em escala, mas com um nível de segurança que você não vê em um monte de lugar do mundo, certo? Exatamente. Tem a colaboração que saiu na frente do Brasil também na questão do controle de tráfego aéreo não tripulado. O Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DECEA, que controla os nossos espaços aéreos, tem um programa específico agora para drone, para controle de tráfego aéreo de drones. Então, nem toda agência no mundo, são pouquíssimas, que tem esse entendimento. O programa chama-se BR-UTM. UTM é a sigla em inglês, né? Unmanned Traffic Management, que é o gerenciamento de tráfego aéreo não tripulado. O Brasil já tem isso. E grandes empresas como a Embraer, a TEC, que é da Embraer, estão participando, a Speedbird também está participando, e grandes outros que juntos ali nós vamos fazer essa realidade no nosso país acontecer o mais rápido possível. Boa. E na Tembici, Thomas? Como que tem sido adaptar para o cenário brasileiro? Eu acho que essa é uma coisa que acho que falou super bem, assim, acho que a gente tem que ter muito mais orgulho do que a gente tem de verdade, né? Imagina, quando a gente começou a falar que a gente ia colocar projeto de bicicleta compartilhada, tô falando aqui 12, 13 anos atrás, falando assim, isso é coisa de europeu, isso aqui nunca vai dar aqui, não sei o que e tal. Cara, assim, acho que tem poucas cidades nossas que não tem uma utilização maior do que na Europa. Não, vão roubar tudo. Cara, hoje a gente compara isso com, né, indicadores de fora, a gente perde hoje 0,2% da frota ao mês. Nossa. Assim, não tem uma... Paris perde 1,5%, 2% da frota ao mês. Nossa. Então, assim, acho que a gente tem que olhar um pouco também e falar, cara, assim, tem desafios? É óbvio que tem desafios. Não é fácil, né, construir isso. Acho que inovação, para mim, aqui, né, do nosso bate-papo aqui, acho que é cada vez mais claro, né? Acho que a inovação é muito de resiliência, aprendizado e continuar e acreditar naquilo que você vê e que você enxerga como futuro. Então, acho que pra gente aqui, isso é muito claro. A gente hoje, né, Ocidente, a gente é a segunda maior empresa de bicicleta compartilhada do Ocidente. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de orgulho e entender que o Brasil
está muito bem posicionado, tem muita inovação acontecendo, e acho que a gente tem vários cases para poder olhar aqui para dentro e poder pensar como é que a gente vai continuar construindo esse país. Que Tomás, animal. desculpa até, eu vou pegar essa parte dele, que eu acho extremamente importante. Vou dar uma notícia aqui que nunca tinha falado publicamente. Quando ele falou da questão de sinistros, né, dos roubos de bicicleta, etc., quando nós lançamos com o iFood em 2019, primeiro saiu no vídeo, as pessoas, até hoje, quando vem algo de drone, pega o Instagram, qualquer coisa que saia, vão roubar, não funciona no Brasil. 35 mil voos, uma grande parte desses 35 no Brasil, certo? Nós tivemos 2 sinistros, 2 roubos. Agora, eu gostaria de desafiar aqui quem dos 14 países nós operamos, aonde foram esses roubos. Primeiro, na Escócia. 2, em Israel. Nossa, nisso. Tá? Que levaram ou aeronaves ou partes ali do nosso, né, arsenal de materiais, etc. Então, nunca aconteceu um sinistro no Brasil. Até hoje. A gente opera em locais, né, diversos, etc. Então, claro, nós temos de cuidado porque nós conhecemos o nosso país também. Mas quando o Tomás colocou aqui os dados da França comparados com o da Tembice aqui no Brasil, isso mostra que muito desse mito, né, que existe, que a gente não pode fazer porque vai por água abaixo. Então, obrigado por... Até não sabia desse dado. Cara, e a gente fala muito disso no iFood. O brasileiro ainda vive a síndrome do vira-lata, assim, do tipo, cara, no Brasil não se pode, no Brasil não se constrói, no Brasil tudo é difícil. E a realidade, a gente falou disso, sempre que eu falo de inovação, eu falo disso. Cara, o Brasil tem um nível de inovação e um nível de construção de tecnologia que ele é exportado para o mundo inteiro. A gente vai para o Vale do Silício algumas vezes ao ano. Toda vez que a gente vai para o Vale do Silício, a gente fala com o diretor de grandes empresas. E não é tipo, grande empresa. Não, pô, a gente vai na Apple, a gente vai na Microsoft, a gente vai na Meta, a gente vai em qualquer grande empresa de tecnologia americana que todo mundo olha para fora e fala, nossa, essa empresa é incrível. Cara, sabe o que a gente vê lá? Um monte de diretor brasileiro. O principal engenheiro de software brasileiro, Total. um monte de pesquisador brasileiro. Sabe por quê? Porque a gente tem a capacidade de construir e as pessoas adoram isso no brasileiro. Então, muitas vezes a gente vive esse sonho do tipo, essa ilusão, vamos dizer. No Brasil a gente sempre é o coitado, esse aqui, esse... Cara, nada. A gente constrói tecnologia de ponta e um exemplo excelente disso é a nossa logística. Não, cara, a gente fez muito benchmark já com muita empresa, assim, cara, e de delivery do mundo, assim, né? Então a gente vai lá e fala assim, não, fica tranquilo, você está conversando aqui, é tudo amigo, mas é impressionante, assim, cara, a gente, na maior parte das conversas, a gente tá muito à frente, assim, tipo, de discussões que a gente via que conversando com eles, traziam um problema que a gente falou, puta, a gente teve esse problema há 2 anos atrás, assim. Quando a gente falava o que a gente estava pensando, eles falavam assim, caramba, vocês já estão aí. Então, assim, dá para afirmar com certeza, assim, que o iFood tem o estado da arte dessa parte de inteligência, de sistema de logística, de alocação, cara, de previsão de tempo. Sim, a gente é dos top 3 players do mundo em inteligência, em tecnologia própria e de conhecimento de Brasil também, né? Que, cara, o Brasil, o pessoal fala que dá para colocar todas as culpas do Brasil porque o país é um país de dimensões continentais. Mas, cara, a verdade é que tem muitos Brasis ali dentro, assim, né? São muitas cidades, a gente conhece como funciona. Campinas não funciona igual a Salvador. Salvador tem uma especificidade, uma cidade que é complicada, as vias e tal. A gente até brinca, não, se vai funcionar em Salvador, gente, vai funcionar no resto do Brasil ali. E Campinas também tem outra questão, São Paulo é tudo muito diferente, a gente consegue personalizar, entender, tem uma cultura da cidade, uma cultura de delivery, dos entregadores, questão viária, e é muito personalizado, e é um nível de sofisticação que impressiona muita gente, assim, é tudo dentro de casa. Você Assim. já viu em alguma operação, você já viu alguma entrega que veio de drone e depois foi de bicicleta ou não? Ainda não vi. Tô começando a entender onde vocês estão chegando. Eu acho que vai chegar lá, mas eu queria só falar uma coisa sobre esse ponto de tecnologia. A gente ainda faz isso com cuidado de garantir que o entregador, a gente está maximizando a renda dele. Sempre. E acho que isso foi... Quando eu entrei na iFood há 6 anos atrás. E a gente estava começando a logística. E as pessoas acham que
em todas as empresas isso é dado assim, e não é. A gente fez um monte de benchmark e a gente chegou à conclusão que, cara, tinha muita empresa que falava assim, cara, mete entregador para dentro, e aí você vai, dado que você controla a demanda, você mete um monte de pedido nele, e, querendo ou não, ele vai fazer o pedido, uma hora vai ter um cara que vai topar fazer pelo menor preço possível, é assim que você diminui o custo logístico. Cara, Cara, a gente ouviu isso de um monte de gente. Aí você é fácil, diminuir custo logístico é simples. Quando você tiver 1 milhão de entregadores lá dentro, sempre vai ter o cara que topa o menor preço. A gente falou assim, cara, isso é errado no nível que a gente não vai topar fazer. A gente nunca vai topar fazer isso, pegar uma pessoa que tem uma renda, que vive da fazer entrega, e a gente vai pegar e fazer esse cara se matar para ganhar centavos numa briga onde a gente colocou 1 milhão de pessoas para dentro. a gente tem fila nas cidades que é para isso, que é para manter a renda dos entregadores, para garantir que ele vai ter tal, que vai ter pedido para todo mundo, porque seria muito mais simples para a gente, libera aí, joga um leilão, vai ser mais barato, nível de serviço para o cliente vai ser bom, porque tem sempre alguém ali, mas o iFood não faz isso, assim, e é bem uma coisa do iFood. E isso é legal que hoje, quando a gente vê, tipo, Europa começou a ter regulação de entregador, Estados Unidos começou a ter regulação, tá todo mundo desesperado porque eles viviam esse tipo de modelo. E aí, quando o pessoal começou a falar, putz, a gente vai ter que ter algum tipo de regulação de entrega no Brasil, a gente tá super tranquilo porque a gente tá falando, cara, a gente já faz. Sim. E aí, pelo contrário, a gente tá lá junto com o governo falando, gente, esse daqui deveria ser estrutura, porque a gente já tá fazendo. E é tecnologia construída dentro de casa para garantir esse tipo de coisa. Então, isso pra gente é um orgulho gigante, assim. Mas, pensando em futuro, dado que, pô, até agora a gente falou de tudo que a gente construiu, como que a gente vê o futuro? E aí, vou começar pelo Tomás, ele vai contar como é que ele vai encher o Brasil de bicicleta. Cara, eu acho que acho que esses aprendizados que a gente comentou ao longo do programa aqui foram super importantes, porque eu acho que eles dão uma base muito forte para a gente poder dar os próximos passos, né? Eu volto aqui no que eu falei inicialmente. Quando você olha e vê que na logística você tem um número muito grande do percentual dela, que são entregas até 3 km, isso em qualquer plataforma, não sei exatamente qual é o número do iFood, né? Mas assim, 50%, 60% são até 3 km, você pensa e fala, por que não de bicicleta? Você descarboniza, você tem mais acesso a pessoas que possam fazer isso. Então, assim, a gente está muito, muito assim, animado em poder ver o potencial que a gente tem de colocar bicicletas elétricas à disposição da entrega e da logística das plataformas e do iFood. Então, acho que, para mim, aqui, quando eu olho, frota elétrica, bicicleta, eu acho que, sem dúvida, é uma tendência muito forte. E é legal que ele tá falando isso, a gente acabou de refazer o estudo nosso em conjunto de potencial, de pô, como é que a gente escala isso, e tá todo mundo super confiante de que, cara, a gente tá muito no começo ainda do que é a nossa jornada de eletrificação com bicicleta. Eu te dou um dado aqui, a gente colocou agora 1.500 bicicletas para rodar nos últimos 25 dias, elas saíram em 25 dias. A gente ia colocando lá X por dia, em 5 cidades diferentes, a gente assim, sold out em todas, né? Então, acho que a demanda é muito forte, porque realmente faz sentido para o ecossistema. Você tem uma pessoa entregadora que paga R$90 por semana, faz de 600 a 800, trabalhando 5 a 6 dias por semana, 8 horas, não é que ela está trabalhando 12 horas todos os dias. Pô, eu tive lá o cara, ele era um imigrante sírio que veio para cá, mal fala português, ele conversou comigo com um tradutorzinho do lado e começou a me falar, ele falou os ganhos, assim, não sei o que, eu falei, cara, não, peraí, tá errado o tradutor aqui. Ele falou, cara, é isso que eu tô fazendo aqui, esse para meu benefício, tô aqui há 6 meses, já renovei de novo. Então, assim, acho que a gente realmente fica feliz porque vê isso, vê cada vez mais entregas acontecendo pelo lado do iFood e vê um projeto que, puta, pra gente tem muito potencial de crescimento. Então, acho que o futuro aqui é bem promissor nesse sentido. E você, Manuel? Quando é que todo mundo vai receber comida em casa de drone? Tá chegando, tá muito mais próximo do que há 5 anos atrás, lá em Campinas, né? A gente pode falar que um grande orgulho, né? Esse apoio que o iFood vem nos dando foi fundamental em chegarmos aqui. E trazer empresas como a Tembici e várias outras que vocês também estão agregando, né? Vai fazer com que esse futuro chegue mais rápido e chegue com segurança. Então, nós estamos falando aqui, né, de 3 quilômetros, onde não é o foco da Speedbird, né? Enquanto empresas de fora focam em fazer a última milha em um raio de 3 quilômetros, esse não é o problema que já está resolvido com a bicicleta, né? Então, nosso trabalho é expandir, né, a área geográfica do iFood, conectando mais rapidamente e deixando com que as bicicletas façam
essa entrega e você descarboniza, você tira, né, o risco, né, de cruzar grandes vias e engarrafar ainda mais, como a gente sempre vê, né? O Tomás comentou aqui antes, até mesmo um carro autônomo, um carro elétrico, etc., ele vai ocupar um espaço naquela via e vai gerar ainda mais engarrafamento. Então você tem que ver outras vias, ciclovias e drone vias, né, que vai acontecer no espaço aéreo em breve. Então o nosso trabalho hoje é focado muito menos na aeronave em si, né? Isso já está feito e vai continuar a ser feito, né? Melhorias vão acontecer, mais carga, mais distância, mas agora é a gestão de software, né? de todo esse controle do espaço aéreo e a integração com os nossos parceiros, né? Passando a vocês essa informação e nós também recebendo para ajudar o Beja aqui e ainda melhorar ainda mais o que já é, né, de ponta no mundo inteiro. Então, obrigado pela oportunidade. E no iFood, Benja? Como é que a gente vai construir o futuro da logística? Não, acho que tem bastante coisa legal aí, né? Eu acho que tem o próprio Hits, né? Então, o Hits, que é essa entrega super barata, com taxa grátis. Então, a gente tem que suportar isso como logística, ser cada vez mais eficiente para sustentar essa entrega barata para o cliente. Então, ser muito, muito eficiente. Tem o Turbo, que, por outro lado, tem que ser muito, muito rápido. Pô, como é que eu faço isso em todas as cidades? Então, a gente está trabalhando muito nisso, assim, resultados muito legais. E cada vez fazer com que o entregador seja mais produtivo. Então, como que ele faz cada vez mais pedidos, aumenta a renda dele, torna a operação como um todo mais eficiente, e a gente tem trabalhado muito com o agendamento dos entregadores, ao mesmo tempo tem uma entrega super legal, que é a Rota Destino, né, que eu penso no Me Leva para Casa, tem uma música do Zé de Camargo, inclusive, que chama Me Leva para Casa, eu sempre penso nisso, mas que o entregador coloca o destino da casa dele, ou de uma zona quente, e ele se direciona para lá. Então, é uma entrega que a gente está bem animado, uma coisa que os entregadores pediram muito, deixa ele mais eficiente, deixa ele indo para onde ele quer ir, fazendo o pedido no caminho, sem estar ocioso. Uma outra entrega que é super legal, a gente está super animado, é o que a gente chama de puxar pedidos ou pool de pedidos, em que o entregador ele vê os pedidos que estão disponíveis e ele mesmo escolhe, assim. Então a gente Legal. viu isso, descobriu, deixa ele mais produtivo, mais eficiente. Então são algumas alavancas que a gente tem, dá autonomia para ele, ele também gosta. Então são algumas das coisas que a gente está trabalhando no próximo tempo, e a ideia é que o iFood seja cada vez mais eficiente, que sustente esse crescimento, dê uma boa renda para o entregador, sempre com muita tecnologia, e com os nossos parceiros aí que estão cheios das ideias, né? Não, e acho que é legal a gente contar que a gente constrói muito isso junto com os entregadores, né? A gente tem um fórum de entregador, onde eles vêm aqui e falam, putz, isso daqui tá muito legal, isso daqui tá muito ruim. Isso ajuda muito a gente ter esse tipo de feedback, falar, putz, a gente precisa melhorar nesse quesito. Isso foi um golaço que a gente aprendeu agora faz o quê? Uns 4 anos? Já 3 tem anos? Há algum tempo que a gente tem trabalhado com um grupo de entregadores para fazer isso. E se você é entregador ou você é cliente, às vezes você tá falando, pô, não tem turbo na minha cidade. Cara, não tem turbo exatamente por causa da questão de um monte de Brasil dentro de um Brasil. Exato. Não dá pra gente chegar amanhã, ligar um botão e falar, agora boa sorte. Não é assim que funciona. Você tem que falar, putz, a gente vai testar e aprender numa cidade. Aí funciona, a gente testa em outra, testa em outra. E a beleza de ser um business hiperlocal é exatamente você conseguir ir construindo isso, testando e garantindo em cada lugar, garantindo todas as especificidades daquela região para depois você escalar para outra. E, para fechar, como é que vai ser esse nosso futuro integrado? Agora, pô, todo mundo vendeu seu sonho, falou, pô, meu futuro vai ser esse, vai ter drone, aí bicicleta, etc. Quando é que vai ter a rota de drone junto com a bicicleta, bicho? Não, acho que muito breve, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente vai resolver. Não, agora tem que ter uma promessa, vamos lá, né? Nós nem combinamos, mas acho que Até o fim do ano? Até o fim do ano. Até o fim do ano? Com certeza. Então tá fechado. Tá fechado. Ah Bem, lá, já, tá boa, fechado, olha bem aí. fechado. Então tá fechado, a gente vai fazer isso aí. É um sonho antigo. Boa, excelente, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Foi incrível poder gravar um episódio como esse, contar como a gente tem construído inovações na logística, como parceiros incríveis como a Speedbird, como a Tembice tem nos apoiado nisso. E se você é uma pessoa entregadora no Brasil, efetivamente saiba, existe espaço para todos os modais. A expectativa do iFood é que cada vez mais isso amplie o acesso para mais pessoas, gerando mais renda para mais entregadores. Se você está construindo tua empresa, saiba, resiliência é o que fez tudo isso daqui acontecer. Se fosse no dia 1 a gente tivesse tido o primeiro problema, todo mundo aqui tivesse desistido, jamais a gente poderia falar que, putz, a gente é um exemplo na logística, a gente é um exemplo no que é mobilidade urbana sustentável, que a gente é um país onde a gente está construindo o futuro da entrega de drone. Isso aconteceu por causa da resiliência que a gente construiu ao longo de toda essa jornada. Até a próxima!